Este é o treinamento da equipe de inclusão, o projeto Amor em Ação, da Primeira Igreja Presbiteriana do Riacho Fundo 1. O texto base é 1 Coríntios 12, dos versículos 20 a 26, que fala sobre a questão da importância de cada membro do corpo exercer a sua função. Propósito do Ministério Infantil, Bíblia e Educar. Em todo o tempo, nós devemos pregar a palavra às nossas crianças, quer seja com palavras, quer seja com ações. E em todo o tempo, qualquer coisa que fizermos com as crianças devem ser executados com intencionalidade. O nosso propósito como professores do Ministério Infantil deve ser marcar a vida da criança, amando a Deus, pregando a palavra, orando com essa criança e por ela, e testemunhando de Jesus. Sempre pregando a palavra, independente de nós acharmos que a criança esteja entendendo ou não. O nosso papel é falar. E Deus, na sua infinita graça, Ele transforma o que a criança está ouvindo em algo que vai chegar até o coração dela. O começo da trajetória. Tem aqui algumas diferenças entre a exclusão, segregação, integração e inclusão. Então, desde a exclusão até chegar na inclusão, nós passamos por vários períodos. E houve uma época em que era realmente a exclusão, né, que a gente nem sequer via pessoas com deficiências, elas eram bem excluídas mesmo, até chegavam a ser escondidas dentro da própria casa, porque era uma vergonha para a família. E no caso da segregação, significa separar as pessoas. Então, é como se fosse por classes, né? As pessoas com deficiências em um determinado lugar, as pessoas que não têm nenhuma deficiência já se agrupavam em outro determinado lugar. No caso da integração, muitas vezes acontece isso dentro das nossas igrejas, né? As pessoas estão juntas, todas, e a gente pensa que estão sendo incluídas, porém, a pessoa com deficiência, ela tem que se adequar à sociedade, ao invés de ser o contrário. Na inclusão, não. Na inclusão, a sociedade se adequa à necessidade que essa pessoa com deficiência tem. Tratar as crianças de forma justa não significa tratá-las da mesma forma. Cada qual a gente tem que tratar de acordo com a necessidade que possui. Então, tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais. As famílias precisam, além das nossas orações, ver-nos acolher e incluir os seus filhos. Tem uma estatística, que é do IBGE, que diz que o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, que representa aproximadamente 1 a cada 4 pessoas. Essa deficiência aqui é de forma geral. Agora, de uma forma mais específica, em se tratando do transtorno do espectro autista, há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em 2000, 1 a cada 150 crianças apresentou um nível de autismo. Hoje, agora em 2022, 1 a cada 32 pessoas apresenta algum nível de autismo. E a gente percebe um crescimento absurdo, assim, muito mesmo, muito grande. Atualmente o ministério da nossa igreja conta com mais de 40 crianças e 20% dessas crianças já estão diagnosticadas ou estão encaminhadas. O que fazer com essas crianças quando chegam até a nossa igreja? Primeira coisa, a gente precisa conhecer a família, para a gente poder pedir, porque a família é a nossa maior parceria, porque eles é que vão nos dizer do que a criança necessita. Então, ao preencher a ficha de anamnese, a família nos conta do que essa criança gosta, o que a deixa mais nervosa ou irritada, o que a acalma, qual é o seu brinquedo favorito. Esse tipo de informação é o que faz toda a diferença para a gente poder agir com ela no dia a dia. Esse próximo slide fala das possíveis causas do progressivo aumento do autismo. Então, são causas que estão sendo estudadas, uma possibilidade de que seja um motivo pelo qual o autismo tem crescido tanto. Fatores ambientais, um melhor diagnóstico e conscientização, fatores genéticos hereditários e idade materna avançada. Há uns anos atrás não era nem feito diagnóstico nenhum, então não tinha mesmo como saber que quantidade de pessoas com autismo ou com qualquer outra deficiência pudesse ter. A gente não tinha esse controle. Pessoas assim com mais de 40 anos, por exemplo, chegou a saber se tem um TDAH ou se tem algum nível de autismo depois da fase adulta. Então, o que é o transtorno do espectro autista? É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social.
Como é um espectro, percebam que tem N nuances aqui, né? São muitas nuances de cores. Da mesma forma é o espectro autista. Nós não podemos generalizar o autista, porque cada um vai apresentar características que lhe são próprias. Algumas características do autismo, de uma forma bem superficial, porque não há como falar de formas específicas, porque são características próprias para cada um. Os bebês, eles não buscam o olhar da mãe ao serem amamentados. As crianças não demonstram diferença entre o colo do pai e do desconhecido. A criança parece que a criança não reconhece o seu nome, não atende ao ser chamada. As interações sociais são praticamente ausentes. Ela não aponta para o que quer. Tem dificuldade de compreender brincadeiras de faz de conta. É muito literal, aquilo que você fala é aquilo que ela compreende. E comportamentos motores repetitivos, que são as estereotipias. Um atraso para aprender a engatinhar e a andar. Caminham na ponta dos pés, tem um atraso de fala, ou então uma ecolalia, né, fica repetindo palavras, mesmo fora de contexto. Tem um incômodo exagerado com a luz, o som, textura, comida. Tem uma resistência à dor acima do normal, usa brinquedos de forma incomum. Normalmente, ao invés de brincar com um carrinho, por exemplo, de uma forma funcional, ela vai empilhar esse carrinho, ou então vai separar por cor. Tem um apego exagerado a objetos, são os objetos afetivos. Tem um incômodo excessivo ao sair da rotina. Então, essas características, de uma forma bem ampla, não quer dizer que todo autista vai ter essas características todas. Na nossa igreja também nós temos a criança com síndrome de Angelman, que é um distúrbio neurológico de cunho genético. Estima-se atualmente que afeta 1 a cada 20 mil crianças. Então, é uma síndrome bem mais rara. Tem algumas características que lhes são próprias, né, que é atraso na aquisição motora, dificuldade na marcha, um andar desequilibrado, uma falta de atenção, um sono muito difícil, uma redução da pigmentação cutânea. Normalmente então, são crianças, né, são pessoas com peles claras, cabelos finos e loiros. Tem um leve estrabismo. E também tem as crises epiléticas, que são tratadas com medicações. Então, por que nós devemos promover a inclusão? Primeiro, porque é para glorificar o nome de Deus. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, nos fez exatamente como somos. E Ele fez a diversidade. Então, foi para glorificar o nome de Deus. Segundo, porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. E por outro motivo, é fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, imagine você chegando a uma igreja, você com algum tipo de deficiência, como você gostaria de ser tratado? Assim como você gostaria de ser tratado, trate aquele que vai chegar à nossa igreja, aquele que já está na nossa igreja e precisa ser acolhido. Quarto, a ordem bíblica é de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse toda criatura envolve todos, então todos têm o direito de ouvirem a palavra de Deus. Como que nós devemos receber as crianças? Com amor, o amor que Deus nos ensinou, com ambiente acolhedor, independente das características individuais. A igreja é uma rede de apoio para essas famílias. E o que a igreja pode oferecer? Ela deve oferecer um apoio espiritual, organizar essas reuniões de compartilhamento entre as famílias, conscientizar a igreja da necessidade de obter informações sobre as deficiências para que se torne efetiva a inclusão e criar um ambiente onde as famílias se sintam apoiadas, independente das circunstâncias. E agora, de uma forma prática, como então que nós devemos agir na aula, tanto no EBD como no culto infantil? Seguir uma rotina, isso é essencial para dar segurança para a criança. Ministrar para a criança uma aula adaptada, simples e com materiais concretos. Nós vamos trabalhar na simplicidade. É a forma melhor da criança compreender. Materiais concretos, com apoios visuais. O suporte que ela precisar de coisas, de materiais, a gente vai dar para facilitar a compreensão dessa criança. É necessário ter uma frase da administração do dia em destaque, para que essa criança possa repetir diversas vezes, para ela poder ir introjetando isso na mente e no coração. Acompanhar a criança desde o momento da separação das classes até a entrega das crianças aos pais. Essa tarefa é a tarefa do mediador. Ele tem que acompanhar essa criança em todo o percurso do culto ou da aula na EBD. Trabalhar a estimulação sensorial é muito importante.
né? Tem um painel sensorial, tem os fidget toys, que são os brinquedinhos para acalmar, tem os instrumentos musicais, inclusive uns que nós temos ainda que confeccionar. E ainda os recursos adaptados, como fantoches, massinhas, abafadores, as almofadinhas ou objetos afetivos de uma forma geral, bichinhos de pelúcia, chocalho, tamborzinho, essas coisas que a gente pode ir fazendo com instrumentos musicais, garrafas com glitter, jogos de memória, encaixe, quebra-cabeça, blocos de montar, dentre outros, né? Esses recursos, eles são muito importantes. Aqui tem uma sugestão de rotina para crianças menores. Então, acompanhar ali com a criança o que vai acontecer, para que ela possa perceber. Então, já avisa para ela que vai ser um momento de oração, momento do louvor, depois vai ser a história da Bíblia e, por último, eles vão brincar. E à medida que a criança for executando as tarefas, vai acrescentando a estrelinha para poder ir acompanhando a rotina. E já caminhando para o final, assim como uma pessoa com deficiência, ela necessita de alguém para caminhar junto, ela precisa dessa pessoa para que ela possa fazer as coisas básicas da vida. Desta mesma forma, nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? A Bíblia diz em Mateus 19:14, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Que nós venhamos ser ponte para que estas pessoas, quer sejam crianças, quer sejam adultas, que essas pessoas se aproximem de Deus, para que a palavra de Deus seja proclamada. Que Deus nos abençoe. Amém.